Tá o diâmetro aí quase um lápis, por exemplo. Nessa aqui, por exemplo, para você tá induzindo aí a brotar as outras ainda, como por exemplo, aqui já brotou, as outras aqui não brotaram. Então a gente pode só a pontinha, ó, já induz aí o florescimento, né? Para quem quer ver como faz a poda de formação, eu tenho um outro vídeo aí, ó, explicando como é que faz isso, ó. Bem simples, né? Nesse caso é só fazer isso aqui, ó, já é o suficiente, pode dar as pontinhas, beleza, pessoal? Simples assim, ó, todas as pontas, ó. Olha que facilidade, ó. Eu quero abaixar ele um pouco, beleza? Quero que ele renove as forças dele, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir aqui, ó, vou cortar cá embaixo, ó. Tá vendo? Eu vou reduzir o tamanho dele. Quando tá cá pra frente, vou deixar esse galho aqui agora, vou cortar cá embaixo, ó. Tá fininho, então eu vou reduzir praticamente, ó, a altura dela. Vou deixar essas duas guias, uma para cada lateral, ó. Poda apical dela, ó, tá vendo? Aqui tem bastante melão andino, tá dificultando a visualização aqui. Mas isso aqui basta, pessoal. Antes ela tinha duas pernadas aqui embaixo, tá crescendo mais uma aqui, ó. Não quero deixar embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu retiro. Então eu quero que ela vai crescer daqui pra cima, mais ou menos, né? Ó, atingindo mais ou menos aí 1,50 m e vai ficar nisso aí o resto da vida, beleza? Aproveitando do lado, que é goiaba também, pra não é qualquer tipo de goiaba. Aqui nós temos a goiaba roxa, ó. Tá vendo que ela tá bem alta lá, ó. Bem alta. Tá com a formação mais ou menos, só que ela tá, essa varinha aqui tá, tá puxando toda a força sozinha, né? Então ela vai querer crescer toda a vida, que eu não quero. Vou abaixar ela, simples assim, ó. Essa outra aqui também para dar mais resistência para ela, ó. As pernas laterais, ó. Essa outra aqui também, tá vendo? E do lado aqui, essa aqui, ó, é uma goiaba branca, ó. A mesma coisa, tá muito magrelona, sem força, ó. Vou reduzir ela, aqui. Aqui até que tá bacana, só esse cortinho aqui que quebrou, provavelmente foi vento, ó. Isso, que eu vou acertar aí, tá vendo? Aqui do lado eu vou atrasar ela um pouquinho, ou seja, é um ano exatamente, né? Hoje dia 2 de agosto de 2020, então exatamente um ano, pode-se dizer, no caso de 2 dias, né? Então o que eu faço nesse caso, pessoal? Esse caso aqui eu apenas reduzo, que já tá, né, mais ou menos com a formação que eu quero, né? Eu praticamente vou reduzir essa parte de baixo aqui, ó. Eu vou recuar ela um pouco, tá certo? Nesse caso, por causa de espaço, gente, ó. Do lado aqui tem uma nectarina, do outro lado tem um cambucá, então não posso deixar ele expandir muito pro lado por causa dessa condição que ele está aqui. Então vou reduzir algumas gemas aqui, ó. Deixar mais ou menos aí com as 4 gemas mais ou menos em média, ó. Esse aqui eu vou reduzir mais. Esse aqui tá muito longo, vou reduzir ele cá atrás, ó. Tá vendo, ó? Aqui em cima, olha só como é que ele tá. Vou reduzir cá embaixo, ó. Aqui é a mesma coisa. Sempre corte enviesado, tá, gente? Ó, esse aqui tá encostando no muro ali já, ó. Na dúvida, como fazer poda de formação das suas videiras, tá certo? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, atrás de mim, que não sei se está dando para vocês verem. Deixa eu virar aqui, ó. Tem uma, olha só, ela começa aqui, eu vou filmar lá de baixo para vocês verem. Essa aqui é uma BRS Vitória, ó. Ela tá aí com uns 10 meses, ó. Vou dar a volta para vocês verem o tamanho que essa uva tá. Ali, pessoal, olha só. De baixo, olha só. Olha onde que ela vai, ó. É a mesma, tá? Vai aqui, ó. Vou filmar para vocês verem o tamanho que ela tá. Um braço dela, ó. Passando por aqui. Essa tá embaixo da escada, gente, ó. Olha só. Até ali, ó, um braço dela deve estar aí com 7 a 8 metros, ó. E aqui, ó, essa é ela, a BRS Vitória, tá no chão aqui, ó. Essa vai ser a primeira que eu vou mostrar pra vocês como fazer a formação. E ó, e aqui vai o outro braço, ó. O outro braço, ó. Vem aqui, passa ali pelas abelhas, ó. Embaixo da escada. Eu vou mostrar ela aqui de perto pra vocês verem, ó. Aí, ó, um tronco principal, tá certo? Só um subindo. Aí em cima, aqui no estaleiro, ela se dividiu. Mas olha só o que eu já vou mostrar pra vocês, pessoal. Ó, ela está pelada, não tem galho nenhum no lateral, tá certo? Ó, aí que adianta esse tamanho todo e não tem galho nenhum de produção. Então o que a gente vai ter que fazer? Olha, do outro lado a mesma coisa, ó, aquele tamanho todo, ó, diâmetro bacana, mas sem galho nenhum de produção. E aí, como que a gente vai podar? Então, pessoal, não adianta, né? Tem gente que acha aí, quanto maior, melhor. Isso é vantagem, tá? Aquela videira grandona e as brotações só nas pontas. E aqui no início ela tá sem galho de produção. Isso é muito ruim, pelo contrário, é péssimo.
Então o que a gente pode fazer para garantir, né, o máximo possível a probabilidade dessa videira já desde na hora que ela chegar aqui em cima no estaleiro, ela já emitir aí, seriam os esperões ou varas de produção. Então, pessoal, nisso aí a gente tem que fazer uma poda mais curta, né? Aí vocês vão ter que olhar a sua planta de acordo com como ela está para poder fazer essa poda. Por exemplo, aqui, ó, tá o diâmetro aí quase um lápis, por exemplo. Nessa aqui, por exemplo, ó, a partir do estaleiro, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou podar ela com 5 geminhas aqui, ó, tá certo? E do outro lado, pessoal, que tá maior, que tá mais com lápis, ó, tá mais desenvolvida, eu vou podar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou podar ali, tá certo? Dessa maneira que a gente fazendo isso aí, a gente, né, falar que é garantido, a natureza que define, né? Mas pra gente poder ter mais sucesso aí, da gente já formar a nossa planta certinho, ou seja, desde o primeiro momento que ela chegou no estaleiro, na altura que a gente quer, ela começar a soltar esporões ou varas de produção, que é o ideal. Aí devagarzinho, ano em ano, a gente vai soltando ela já formada, porque não adianta nada lá. Olha o tamanho lá, ó. 8 metros, tudo pelado. Então não tem nada de bom nisso, pessoal, tá certo? Então, breve eu vou estar mostrando para vocês, então, lembrando mais uma vez, neste caso aqui eu vou estar podando então com as 5, nesse bracinho aqui eu vou estar podando com 5 gemas, o outro lado ali com 7 gemas. Vou estar mostrando as outras para vocês também, depois eu já mostro já aí elas podadas. Ô pessoal, só uma técnica, eu esqueci de falar para vocês, assim que vocês fizerem a poda, vocês peguem um galinho assim, ó, e torce o galinho gentilmente até escutar um estralo. Em cada entrenó desse aqui, vocês vão dar um estalinho. Isso aí estimula a videira a acordar as gemas. Isso é uma técnica natural, né? Muito eficaz também, não deixem de fazer isso. Bom, pessoal, aqui, ó, no cantinho do muro, ó, eu tenho aqui uma Vênus. Vamos lá mostrar a Vênus para vocês, que aí é outra poda que eu vou fazer, né? É uma poda aí de formação, só que bem diferenciada, porque olha a diferença do desenvolvimento desta planta, né? Para outra planta. É absurdo, né? Então nem se compara. Então, pessoal, o que eu vou fazer, ó? Tá aqui assim tá o enxerto. Então eu vou estar podando aqui, pessoal, neste caso aqui, ó, para ela vir com mais vigor. Tá vendo aquela, né, pesada espessura aqui do tronco e tudo, a forma que era para ser já a formação, se ela tivesse bem formada, por exemplo, com a grossura de um lápis mais ou menos aqui, eu podaria aqui com as 2 geminhas, um braço para cada lado, mas como não é o caso, ó, tá muito fraca. O que eu vou ter que fazer, pessoal? Colocar a tesoura aqui embaixo, ó. Eu vou podar aqui com as 3 gemas, vou eliminar esse ramo aqui que não tá bacana também, tá fraco, ó, tá vendo? Eu vou eliminar ele e podar aqui com 3 geminhas para ela voltar com todo vigor neste caso aqui. Então observaram aí que cada caso tá sendo diferente? Nós vamos para um outro caso ali atrás ali agora. Aqui, pessoal, eu tenho uma outra BRS Vitória, olha. Nesse caso aqui, como eu fiz 2 estaleiros, ela tá indo um braço para cá, ó, olha lá, tá lá na frente. Esse caso aqui, pessoal, olha lá, tá na espessura de um lápis, talvez um pouco mais. Esse aqui eu vou podar aí com 7 gemas. E essa aqui também tá a mesma coisa, o mesmo padrão, ó, com 7 gemas também, ó. Aquilo ali tudo vai sair, tá vendo, ó? Nesse caso, olha só como é que ela tá, ó. Foram plantadas praticamente todas aí no mesmo dia. Essa aqui foi plantada no dia 1/9/2019, inclusive no mesmo dia lá daquela que eu acabei de mostrar para vocês, que é a Vênus. Mas olha aí como é que cada planta reage de uma maneira diferente. Até porque aqui também tem mais, né, sol direto, nem se compara com aquele lugar que a Vênus está, então por isso. E aqui do lado, pessoal, eu tenho uma BRS Núbia, ó. Não sei se vocês lembram dela, ó. Emitiu somente aí um galinho, ó, tá vendo, ó? Tá aqui o enxerto, ó. O que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? A mesma coisa, ó. Vou podar aqui com 2 ou 3 olhinhos aqui também para ela vou eliminar esse galho aqui que tá fininho, tá certo? E vou podar aqui com 2 ou 3 olhinhos, ó, totalmente diferente. Ela, eu mudei, por enquanto eu vou, esse espaço que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou fazer um estaleiro aqui para ela vai ocupar um pedaço desse espaço aqui e futuramente, se ela ficar bem vigorosa, eu vou levar lá, talvez lá para cima lá, tá certo? Ou dividir aqui depois também. Isso aí é tudo estudo de acordo com que elas se desenvolverem, tá, pessoal? Mas se a Vitória se adaptar bem aqui, talvez eu compartilhe aqui junto com a Núbia,
Ou talvez então a Núbia, talvez futuramente eu vou retirar um braço dessa Vitória, vou deixar só uma aqui, tudo é experiência, pessoal. Então aqui a gente está fazendo várias experiências aí para me poder compartilhar com vocês aí, tá certo? Então depois que eu fazer a poda de todas elas, eu vou mostrar para vocês então essas podas, né? E mais para frente, pessoal, vou ensinar para vocês também, né, uma dica aí para ajudar mais aí o despertar das gemas, né? Que é um composto orgânico, natural, que a gente faz à base de alho, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês a receita também, pra gente garantir, além daquela dica que eu passei pra vocês pra dar um estalinho aí no Entre Nós, exemplo, eu pego aqui assim, ó, estalo que assim, dou uma leve apertada, escuto um estalar, tá? Aí na hora que eu terminar as podas, então, eu mostro novamente todas as videiras pra vocês aí, ó, podadas, como que elas vão ficar, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Bom, pessoal, esse aqui é um outro tipo, um outro exemplo aí de poda de formação, né? Essa aqui é uma videira Isabel. Ela tá mais formada, ó, uma videira um pouco mais desenvolvida, olha só. Ela tá aqui uns 2,5 metros aí do chão pra cá. Observe que ela tem vários ramos laterais aí, ó. Só que o que acontece, ó? Por exemplo, esses mais finos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês somente em cima da escada aqui. Esses mais finos, aí podando junto. Esses mais finos aqui não adianta, ó, que não vai dar uva. Então a gente elimina ele, ó, esses ramos finos, ó. Esse aqui tá razoável. Só que é esse que eu vou podar com uma gema só. Outra coisa, pessoal, importante. Sempre que podar, não podar muito próximo à gema, porque senão a tendência é que seque o ramo e você perca, tá vendo? Ó, deixei com apenas uma gema. Esse outro aqui é muito fino também, ó. Então não adianta, não dava produção. Esse aqui eu vou deixar com uma. Não, tá muito fininho também, gente, tá vendo? Muito fino, não dá não. Então, pessoal, se tiver fininho não adianta. Não adianta ter dó. Esse aqui também fininho, ó. Tá certo? Agora esse aqui que tá em cima, ó. Esse aqui eu já vou podar com duas, ó. Esporão de 2, ó. Tá vendo, ó? Tá bem grossinho, ó. Lembrando, a gema tá aqui, dá um espaço antes de podar, sempre inclinado, pessoal. Porque se chover, o sereno da noite não pegar, beleza? Esse outro aqui tá razoável, uma gema, ó. Tá vendo? Esse outro aqui também com uma gema. Ó, agora, pessoal, o primeiro braço aqui para direita, observe, ó. Vou tirar aqui. Isso. Então, esse primeiro braço aqui, pessoal, do estaleiro para cá, qual que é a condução que eu vou levar aqui? Eu vou contar ela com 7 gemas, essa formação que tá razoável. 7 não, perdão, pessoal. Esse aqui eu vou podar com apenas 4 ou 5 gemas. Então vamos contar do estaleiro, em cima do estaleiro para cá, 4 ou 5 gemas pra gente fazer a poda, porque não tá muito grosso. Aqui tá razoável, mais ou menos um lápis, aqui tá menor. Então não é interessante, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou podar com 5 gemas, gente. Observe. Tá vendo, ó? Aí eu vou ter que colocar a escada do outro lado, né? Mas eu vou seguir o mesmo raciocínio. Vou contar lá também com... Lá tá um pouco mais... Tá melhor que aqui, tá mais grossinho aqui. Lá eu devo podar aí de 5 a 7 gemas, tá certo? E esse aqui é o segundo exemplo. Então vamos pro próximo ainda. Bom, pessoal, esse aí é o resultado depois da poda. Vou voltar na frente para vocês acabarem de ver. Essa é aquela primeira que eu mostrei para vocês, a BRS Vitória. Olhem só, lembrem que aqui era tudo, né? Um dos braços dela, olha. Ficou, ó, lembra aqui, só tem esse verdinho aqui pra me acabar de retirar, ó. Aí prontinho. E olha só, pessoal, que ficou. Lá atrás também ficou a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, igual eu falei com vocês, ó, a média de 7 gemas. Então, pessoal, relembrando mais uma vez aí, mas eu gosto, afinal de contas aí, qual que é o melhor dia, quando que eu devo podar minha videira? Então, pessoal, você deve podar a sua videira quando as gemas estiverem bem inchadas assim, ó. Ou então quando ela começar a brotar. Quando ela começar a brotar, pessoal, obrigatoriamente você tem que podar ela, né? Porque se você tiver intenção de doar material para alguém, né? E a poda em si tem que ser feita quando que ela tiver com a gema muito inchada ou começar a brotar. Se ela começar a brotar, você tem que podar de todo jeito. Quando a gema está inchada assim, ó, você ainda pode escolher um dia de acordo com o seu conhecimento aí,
tá certo? Então, relembrando mais uma vez, mas eu acho, por que não é vantagem deixar? Ela já estava lá com 7 metros, por que você recuou ela? Então, pessoal, relembrando mais uma vez, ó, então, primeira poda de formação, igual eu podei aqui a nossa Vênus, ó, a nossa Vênus aqui na frente, ó, tá vendo lá? Bem pequenininha, né? A primeira poda não estava muito desenvolvida, poda de 2 a 3 gemas, né? Segunda poda, ó, para formar a videira. Nesse caso aqui que tá enlatado com ramanchão, ali tá em espaldeira, né? Vamos supor que ela estaria quase chegando, tinha acabado de passar o estaleiro aqui agora, igual aqui, tá vendo? 10 centímetros antes da arame, ó, meti a tesoura aqui, ela emitiu nas próximas gemas, ela emitiu um braço para cada lado, formou esse lado. Quando ela está naquele estágio que eu mostrei para você anteriormente, né? Essa poda aqui, ó, recuar, indicado aí de 6 a 12 gemas, dependendo do vigor da planta, tá, gente? Então tem que olhar o vigor da planta, né? Essa aqui, como não estava tão vigorosa, tá vendo? Um lápis para um pouco menos de um lápis, esse lado, do lado de lá, um lápis, ó. Então, 7 gemas aí que eu podei cada lado, neste caso meu aqui. Mas por que eu acho? Por que você fez isso? Então, pessoal, se eu deixasse ela grande, ela ia brotar, né? Podia dar alguns cachos e tudo somente nas pontas. Esse lado todo aqui, que é justamente o estaleiro em si, não ia ter nada, praticamente nada ou nada, na verdade, né? Então, você recuando ela, você meio que obriga ela, né, a brotar aqui desde o início. Então, para uma videira bem formada, pessoal, é interessante que vocês consigam fazer ela emitir brotações laterais desde o início, porque você vai ter início aí de produção desde quando que ela chegou no estaleiro até no final que vocês vão querer. Se vocês soltarem ela de qualquer maneira, vocês não vão conseguir isso, entenderam? Então é importante sempre aí já formar a planta direitinho, tá bom, pessoal? Eu espero. Quem planta e cuida, colhe!